A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida. Hoje temos aqui mais um estudo bíblico, mais uma aula, mais uma orientação para você fortalecer o seu chamado missionário. Missionário tem que saber da palavra de Deus, tem que conhecer o Evangelho, tem que conhecer o Deus que ele serve, amém? E você conhece Deus pela palavra dele, é o poder da palavra de Deus que ele se revela, tá bom? Hoje eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo é a glória de Deus. O assunto em torno desse vídeo é isso, tá? Porque no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18, Moisés vai pedir a Deus para mostrar a glória dele. Mas o Senhor vai dizer que não era o momento ainda. Mas depois o Senhor revela a glória dele. É isso que vamos ver nesse vídeo, tá? Então, lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, Moisés pediu para Deus poder mostrar a glória dele. O Senhor o mostrou parcialmente e disse que se Moisés visse a face de Deus, ia morrer. Mas aí passaram-se uns anos, mais de 1000 anos, ninguém sabe a quantidade de anos correta, mas vamos colocar aí aproximadamente 2000 anos, ou 3000 anos, e aí Deus resolve revelar a sua glória. Agora revela a sua glória. O significado básico de doxa no grego bíblico original, doxa significa opinião ou avaliação, mas evolui para denotar honra, reputação, esplendor e majestade. Então, no contexto bíblico, doxa refere-se ao esplendor, à majestade e à grandeza de Deus e está frequentemente associada à sua presença manifestada ou à revelação do seu caráter e da sua obra. Amém? Então, isso é a glória de Deus. É a revelação do próprio Deus. E aí, você poderia me perguntar nesse dia, pastor Ocemar, e quando as pessoas viram a glória de Deus, o que aconteceu? Bom, especialmente, como eu já disse, a glória de Deus, ela é revelada em Cristo. Agora, quando as pessoas viram Cristo, viram a glória de Deus em Cristo, as reações foram variadas, mas sempre há um profundo impacto na vida das pessoas. O testemunho das Escrituras nos mostra que a glória de Deus manifestada em Cristo, ela provoca tanto reverência quanto transformação. Porque ao verem a glória de Deus, as pessoas são confrontadas com a sua santidade e a realidade do que ele é. Amém? Então, eu vou listar para você aqui agora algumas reações bíblicas significativas quando as pessoas se depararam com a glória de Deus em Cristo. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9, nós encontramos ali os discípulos no Monte da Transfiguração. Quando Jesus foi transfigurado diante de 3 dos seus discípulos, que é Pedro, Tiago e João, a sua glória divina se manifestou visivelmente. Jesus foi envolvido em uma luz resplandecente e aí apareceram Moisés e Elias. Olha só que interessante. Qual foram as reações dos 3 discípulos, de Pedro, Tiago e João? No versículo 16 diz assim: e os discípulos caíram sobre seus rostos e temeram grandemente. Então, Pedro, Tiago e João tiveram medo e reverência. Tá? Agora, eles quiseram construir tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, desejando prolongar aquele momento. Está relatado em Mateus 17, versículo 4. A visão da glória de Cristo foi tão impactante
que eles desejaram uma permanência física nessa experiência transcendente. Então, quer dizer, a glória de Deus é algo muito agradável, é algo muito bom, que eles tiveram ali aquele temor, aquele susto, mas no devido momento teve reverência, respeito, entenderam aquela glória como algo bom, sentiram coisa boa na mente, no coração, e aí falaram: Jesus, deixa a gente construir uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Sabe para quê, Jesus? Para essa glória continuar aqui diante de nós. Só que a reação final foi diferente. Após a voz de Deus do céu declarar que Jesus era o Filho amado, eles se levantaram e não viram mais ninguém, exceto Jesus. Essa experiência transformou-os, mas também os fez entender a grandeza de quem era Jesus. A glória de Deus em Cristo causa um temor reverente, levando à humildade e ao reconhecimento da sua supremacia. Ali, Pedro, Tiago e João entenderam que conviver com Cristo, andar com Cristo, cumprir as missões ao lado de Cristo, era a verdadeira glória de Deus. Aquela manifestação ali, que eles tiveram naquele momento, Jesus estava dizendo: olha, essa glória agora é permanente com vocês, porque eu vou ficar com vocês até o final dos séculos. Eternamente eu vou estar com vocês. E Jesus prometeu isso, e realmente, porque depois que ele morre, ele ressuscita, ele vai para o céu, mas ele envia o Espírito Santo, que é a própria presença dele. O Espírito Santo de Deus é o próprio Cristo. Que lindo, né? Que maravilha. Já pensou nisso? Então, aqui o canal do YouTube do Pastor Ocemar são essas aulas, são esses ensinamentos, são essas orientações. Aqui não entramos no mérito de religião, não sei nem qual a sua religião, não estou preocupado se você é crente, se você é católico, se você é espírita, não estou preocupado. A minha preocupação é te levar ao conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus. Aí, quem vai decidir é você e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo toca na tua alma, toca no teu coração e você fala: opa, está faltando alguma coisa para mim aqui. Eu não estou conseguindo ver a glória de Deus completamente. E aí você toma uma decisão e você passa a ver a glória de Deus, assim como eu vejo a glória de Deus na minha vida e na vida da minha família. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 a 17, a reação de João ao ver Cristo em sua glória. Olha, a reação de João, o apóstolo João, ele tem uma visão da glória de Cristo ressuscitado e glorificado, é coisa impressionante. E na hora que João, ele fala que na hora que ele vê Jesus de vestes brancas como a neve. Era algo muito branco, muito claro. E ele diz que os olhos de Jesus era como uma chama de fogo, brilhava muito. E a voz de Jesus era como o som de muitas águas. Você já ouviu o som de muitas águas? Coloca no YouTube aí, som de muitas águas, para você ver como é que é lindo, maravilhoso. É um estrondo. Então, o Cristo glorificado que João vê é a manifestação da glória de Deus. O que João fez? Em Apocalipse 1,17 vai dizer assim: e quando o vi, caí a seus pés como morto. João, ao ver a glória de Cristo, ele caiu como morto diante de Cristo, porque tamanho era o impacto de sua visão da glória de Deus. Era algo esplendoroso, algo maravilhoso, que João não resiste. Aí Jesus tocou em João e disse: João, não temas, meu filho, não temas, sou eu. Ali, Jesus revelando a sua autoridade
sobre a morte e sobre o pecado. João cai como morto e Jesus levanta João em vida e deixa João continuar a escrever o Apocalipse. A glória de Cristo, ela desperta uma reação de adoração e reverência, bem como a compreensão da grandeza de sua autoridade sobre todas as coisas. Então, tem até algumas canções que falam: mostra-me tua glória. Meu irmão, a glória já foi mostrada. A glória já foi revelada. É Cristo. E essa glória passou lá pela cruz do Calvário. Passou. Essa glória, muitos homens, quando essa glória foi apresentada a eles, alguns homens colocaram na cabeça dessa glória uma coroa de espinhos. Alguns homens chicotearam essa glória. Alguns homens humilharam essa glória de Deus. Alguns homens debocharam dessa glória. E alguns homens pregaram essa glória na cruz do Calvário. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, deixou essa glória até o túmulo. E foi ao túmulo. E quando essa glória ela foi afetada, quando Jesus dá o último suspiro lá na cruz do Calvário, quando ele morre, a Bíblia vai relatar que houve trevas, tremor de terra, terremotos. E no sábado, após a sua morte, ele morreu na sexta-feira, quando foi no sábado, foram trevas, somente trevas, escuridão. Mas o domingo chegou. O domingo chegou e Jesus ressuscitou. E agora essa glória está permanentemente e eternamente em meu coração e no coração de todo aquele que já o aceitou e o confessa como único e eterno Salvador. No livro de João, capítulo 20, versículo 24 a 29, após a ressurreição de Jesus, logo depois da ressurreição, Tomé, um dos discípulos, ele não acreditou na notícia de que Jesus estava vivo, de que Jesus tinha ressuscitado. E quando Jesus apareceu para ele, Tomé foi confrontado diretamente com a evidência da glória de Cristo ressuscitado. Qual foi a reação de Tomé? No livro de João 20, 28. Senhor meu e Deus meu. Na hora que Tomé vê Jesus Cristo ressuscitado e glorificado, Tomé teve sua fé restaurada e fez uma das declarações mais poderosas sobre a divindade de Cristo. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Deus, uma confissão que reflete a verdade de que a glória de Cristo é de fato a glória de Deus. A glória de Cristo ressurreto provoca uma confissão de fé e reconhecimento de sua divindade. Na verdade, a pergunta e a dúvida de Tomé, se Tomé perguntasse às vezes para um pastor hoje, talvez Tomé teria as suas funções abandonada, teria cortado todo o seu trabalho na igreja, teria sido considerado um homem incrédulo, só porque Tomé fez uma pergunta. Mas só que Tomé respondeu para Cristo. E Cristo é o nosso exemplo. Jesus recebeu aquela pergunta e Jesus filtrou aquela pergunta e respondeu a Tomé com simplicidade e humildade. Existem homens arrogantes. O homem é arrogante. Quando às vezes a pessoa tem uma dúvida ou quer perguntar alguma coisa, primeiro o homem humilha a pessoa, despreza a pessoa e na maioria das vezes nem responde. Mas você, que é um homem de Deus, você que é admirado como um mestre, como um líder, quando alguém tiver uma dúvida, responda igual Jesus respondeu Tomé. Faça isso. Imita Cristo. E você também
vai ver a glória de Deus. Somente assim você vai ver a glória de Deus. Então a glória de Cristo ressurreto provoca uma confissão de fé e reconhecimento da sua divindade. Agora, no livro de João, capítulo 18, versículo de 1 a 6, os soldados no jardim do Getsemane tiveram outra reação. Foi a mesma glória, mas veja só que diferença. Quando os soldados vieram prender Jesus no jardim do Getsemane, houve uma manifestação momentânea da glória de Cristo. E quando Jesus declarou, eu sou, a presença divina se manifestou de forma tão poderosa que os soldados caíram para trás. Quando disse isso, caíram todos por terra. Os soldados, ao ouvir aquela voz como de muitas águas, aquela voz estrondorosa, e quando viram a majestade de Jesus, eles caíram, tombaram. Soldados mais fortes que podiam ser, mais preparados. Normalmente soldado é bem fisicamente, é preparado fisicamente, mas diante da glória de Deus, não tem homem forte, não tem mulher forte. Tem que se dobrar diante da glória do Senhor. Se os seus inimigos estão te perseguindo, fica tranquilo. Eles vão se dobrar diante da glória de Deus. Mas eles não vão te alcançar. Talvez uma humilhação possa estar acontecendo com você, tá? Mas uma humilhação momentânea. Porque a glória de Cristo, mesmo em sua humilhação momentânea, sendo preso, esbofeteado, ela é suficiente para demonstrar o poder de Deus, causando temor nos que estão ao seu redor. É assim. Nós temos aqui uma outra reação agora diferente. No livro de Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 9, Saulo era um homem religioso. Era um fariseu, aquele que cumpria a lei, aquele religioso extremo. E ele via os cristãos como inimigo do povo, como inimigo de Deus. Aí Saulo, ele resolve pedir carta ao sacerdote para poder prender os crentes. Então Saulo estava perseguindo os cristãos para prender, até mesmo para matar. Estava perseguindo os cristãos quando foi subitamente envolvido por uma luz gloriosa vinda do céu que o deixou cego. Então aquela luz forte, aquela glória de Cristo forte, deixou aquele homem tão audacioso, tão arrogante, tão forte, cego. O que um combatente cego vai fazer? Nada. Qual o respeito que um general cego tem? Nenhum. O militar, quando ele fica cego, ele é obrigado a sair da ativa, ele é obrigado a ser reformado, porque combatente não pode ser cego, não tem como, tem que ter a visão perfeita. Quando ele perguntou quem era o Senhor, aí Jesus respondeu. Jesus respondeu diretamente, revelando-se como Filho de Deus. Filho de Deus. E aí, Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só que algo grande e poderoso. Saulo estava perseguindo os homens, as mulheres crentes. Não era Jesus que estava perseguindo. Só que tem um detalhe. Quando alguém persegue algum crente, está perseguindo o próprio Cristo. Quando alguém humilha um crente, um servo de Deus, ele está humilhando o próprio Deus. O dia que a pessoa tem essa consciência, ela toma uma posição com Deus, se arrepende, pede perdão. A única maneira de reverter a situação é pedir perdão. Não é desculpa, não. Não é pedir desculpas. Pedir desculpas é totalmente diferente de pedir perdão. Tem nada a ver. Ah, me desculpa. Não é perdão. Pedir desculpa não é perdão. Perdão é arrependimento.
Arrependimento quer dizer mudar de rota, mudar de atitude, transformar a situação ao contrário. É isso que é arrependimento. Ok? Aprenda isso, né, com esse vídeo. Você tem um chamado missionário, você precisa saber disso. Então, quando Saulo ficou temporariamente cego, aí depois, né, o profeta foi lá, orou por ele, aí Jesus restaurou a visão dele, ficou curado. Quando Saulo ficou curado, aí o próprio Deus muda o nome de Saulo, agora ele se transforma em Paulo. Sabe quem é Paulo? O grande apóstolo Paulo, que escreveu quase todo o Novo Testamento. Foi essa pessoa. Era um homem estudado, catedrático, falava várias línguas, e Deus aproveitou essa sabedoria dele para o Evangelho. Então a glória de Cristo, ela transforma a vida de uma pessoa, levando ao arrependimento e a um novo entendimento de quem Jesus Cristo é. Concluindo, o que a glória de Cristo provoca nas pessoas? Provoca temor e reverência. Quando as pessoas se encontram com a glória de Deus em Cristo, a reação imediata é muitas vezes o temor e a humildade, pois elas se confrontam com a santidade e a majestade de Deus. Oh, aleluia! E uma outra reação, a glória de Cristo nos leva a adorá-lo, nos leva a reconhecer a sua divindade. Assim como Tomé, ou como João fez ao cair diante de Cristo ressurreto, nós também devemos nos humilhar diariamente diante de Cristo, diante da glória de Deus, porque na medida em que nós caímos diante da glória de Deus, que é Cristo, é o próprio Cristo que nos levanta e fala: meu filho, minha filha, eu quero você de pé. Mas primeiro você tem que cair. Tem que cair diante da glória de Deus. Tem que se curvar. Você tem que curvar essa cerviz. Você tem que deixar esse nariz empinado de lado. Você tem que deixar esse coração endurecido de lado. Você tem que deixar essa atitude arrogante de que falei, está falado, decidi, está decidido. Isso é arrogância. Deixa isso de lado, porque isso está te matando. Está destruindo seu coração. Teu coração está ficando empedrado, está virando pedra. É isso que está acontecendo. Porque isso aí é algo herdado lá da lei dos medos persas. A lei dos medos persas, que era assim: quando um rei medo-persa falava, podia ser até coisa errada, mas já que ele falou, está falado. E todo mundo ia naquela linha, e tinha aquele grupinho ao redor que ficava batendo palma para ele. Qualquer besteira que ele falasse, tinha aquele grupinho em volta batendo palma. Mas aquilo não era um grupo fiel, era um grupo interesseiro, queria alguma coisa em troca. Continua isso, até hoje existe isso. Agora, como nós vimos com Paulo, a glória de Cristo tem o poder de transformar vidas, arrancando-nos da cegueira espiritual e fazendo novas criaturas. A glória de Cristo transforma vidas. Mesmo em momento de aparente fraqueza, como no Getsemane ou na crucificação, a glória de Cristo revela o poder divino, capaz de surpreender até os inimigos e fazê-los cair por terra. Resumindo, a glória de Cristo não apenas revela a sua divindade e majestade, não, mas também provoca uma resposta transformadora em todos que têm a oportunidade de contemplá-la. Ela exige uma resposta de adoração, uma resposta de fé e uma resposta de transformação, levando o homem a reconhecer que ele é de fato o Senhor
e Salvador de todos, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Inscreva-se em nosso canal, é gratuito, você não paga nada, e quando você se inscreve, você fortalece o canal e você é avisado todos os dias às 11 da manhã e às 11 da noite que nós temos vídeo novo, ok? Curta, comenta, compartilha, que também ajuda o nosso canal. Vamos fazer agora uma oração de gratidão pela revelação da glória de Deus em Cristo. Amém? Você está satisfeito em que descobriu hoje que você já viu a glória de Deus? Tá? E a glória de Deus está à disposição de todos que ainda não viram essa glória. Cristo quer se revelar para você. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse os seus pecados a Cristo, que você também vai ver a glória de Deus. E você vai ver que vale a pena. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço com todo o meu coração, porque em Cristo Jesus revelaste a tua glória de forma perfeita e maravilhosa. Obrigado, meu Pai, por manifestar o teu amor, a tua santidade e a tua majestade em teu Filho, que é o esplendor da tua glória e a expressão exata do teu ser. Obrigado por permitir que nós, pecadores, contemplássemos a tua glória através da vida, morte e ressurreição de Jesus. É em Cristo que vemos a tua bondade, a tua misericórdia e o teu plano perfeito de salvação para toda a humanidade. Pai amado, sou grato porque pela tua graça fui chamado das trevas para a tua luz, para experimentar a glória de um relacionamento contigo através de Jesus Cristo. Obrigado por esta glória. Essa glória não é distante, mas ela está perto, está acessível em Cristo. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, o meu Senhor. Que a tua glória continue a brilhar em minha vida, moldando o meu caráter, fortalecendo a minha fé e conduzindo os meus passos. Ajuda-me, Senhor, a refletir a luz de Cristo em tudo o que faço, para que outros possam também ver a tua glória e adorar e te aceitar como único e eterno Salvador. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ovelha de Cristo, não se esqueça. Jesus te ama e pastor Osemar Almeida também.